Galera, no vídeo de hoje eu vim aqui para estrear um novo quadro junto com vocês, tá? Eu trago aqui configurações, gamers e orçamentos para vocês, recomendações com experiência de quem está testando há mais de 10 anos configurações gamers de todos os níveis, tá? Não só gamer, para entusiasta, para trabalho, renderização e etc. E uma das necessidades que eu vejo que o público mais tem, e as maiores dúvidas que eles têm, é qual processador, qual memória, qual kit eu vou montar para cada determinada placa de vídeo, porque muitas vezes as pessoas escolhem para rodar os jogos a placa de vídeo. Ela vê um streamer que ela tá assistindo e o cara tem uma 3080, ela vê um outro streamer ou youtuber, ela gosta do resultado que ele tem nas lives, nos jogos, e ele tem uma 4070 Ti. Mas afinal de contas, se você gostou daquela placa de vídeo, qual processador, placa de vídeo, qual kit você precisa montar para você poder extrair toda a performance dela? É isso que a gente vai responder nessa série de vídeos. E pra gente começar, a gente vai começar com uma placa de vídeo que é muito desejada, num orçamento de médio porte para baixo e que é muito acessível já hoje a boa parte do público, né? A gente tem um número de venda muito grande dessa placa de vídeo e as dúvidas acontecem muito com ela. Afinal de contas, qual computador eu preciso montar para rodar a RTX 4060 Ti? Nessa série de vídeos eu espero ser o mais claro para vocês e objetivo possível. Então me ajudem lá nos comentários a aprimorar essa série, a trazer resultados ainda melhores. E para dar uma validade ainda superior para esse conteúdo, eu não vou utilizar somente dados meus, a minha experiência prática, os meus resultados, mas eu vou pegar resultados de outros locais, sites gringos que trazem esses resultados para vocês, performance, para a gente poder ter um embasamento ainda maior, tá bom? Então fiquem tranquilos, esses dados estão disponíveis na internet e eu vou deixar o link lá embaixo para vocês. Então vamos começar, tá? Você comprando uma RTX 4060 Ti ou você tendo interesse de comprar essa placa de vídeo, o que você precisa para poder jogar com ela? Primeiramente, você precisa entender qual é o foco da RTX 4060 Ti. A 4060 Ti ela é uma placa que tem um foco para Full HD, ou seja, você vai poder rodar os jogos em Full HD com muita qualidade. Sim, ela é uma placa que te permite rodar com qualidade alta, muito alta e ultra os jogos em Full HD. Ah, Júnior, mas eu rodo ela em Quad HD. Não tem problema, a placa de vídeo ela não vai deixar de rodar outras resoluções. Acontece que ela foi feita mirando um determinado público. Se você colocar ela numa resolução mais alta, pode ser que você não consiga ter os resultados de imagem e de performance que você poderia ter em Full HD, que é onde ela foi direcionada. Então, roda Quad HD? Roda, porém você não vai conseguir alcançar os mesmos resultados que você consegue em Full HD no nível de FPS, tá bom? Então, essa é uma das primeiras dúvidas que o pessoal tem, né? Achando que a placa de vídeo se limita a alguma coisa só. Não, ela pode rodar em diferentes resoluções, só que você tem que arcar com a consequência que é o peso. Eu peguei esses dados aqui do site TechSpot, que é um site lá da gringa, onde você vai encontrar diferentes níveis de performance aqui de placas de vídeo. Eu peguei aqui um teste, onde eles colocaram em 15 jogos, não um, não dois, não três, 15 jogos diferentes. Tem games de cenário multiplayer, games focados em qualidade, corrida, de avião, de aventura, vários cenários diferentes aqui. Então são 15 jogos em Full HD e eles tiraram uma média de performance, a média de FPS geral. Nesse gráfico aqui que vocês estão vendo, tá? Tem a média de performance de várias placas de vídeo. E aqui em amarelinho, ó, a gente consegue encontrar a RTX 4060 Ti. A média de performance dela dentro dos jogos é 111 FPS de média, com 87 FPS no 1% low, que seria a queda. Por que eu tô mostrando isso para vocês? Porque é isso aqui que vai determinar o nível de processador e de hardware que você vai precisar para sua máquina. A placa de vídeo ela é responsável por gerar o gráfico para o seu jogo, gerar toda a parte gráfica bonita que você tá vendo. Mas quem faz a abstração e os FPS ali para vocês, faz toda aquela parte dos comandos e vai comandar os FPS, é ele que vai ser o teu limite de frames que você vai poder gerar na sua configuração, é o processador. Então você precisa saber quantos frames a sua 4060 Ti entrega para saber aonde você vai equilibrar ela. Então, ó, 111 FPS de média é o que a 4060 Ti entrega. Então agora a gente vai procurar aqui na lista qual processador que entregaria uma taxa de FPS semelhante a uma placa de vídeo como essa. Nesse teste aqui do lado, eu tenho aqui o teste com a 4090 em Full HD, que é a resolução, por quê? Porque tá sobrando placa de vídeo. Então a gente vai ver o limite que cada processador pode chegar em FPS. Essa é a intenção agora que a gente já sabe a performance da 4060 Ti. Nessa lista aqui eu tenho diversos processadores. A gente procura alguém que vai entregar pra gente na casa do 111, ou mais próximo disso. É isso que a gente vai procurar. Aqui na lanterninha desses gráficos, eu tenho o Ryzen 5 5600G com 92 FPS, tenho o Ryzen 7 5700, tá? Que é um processador já mais recente, com 95 FPS de média, e logo depois deles o 5700G com 95 FPS de média. Esses são processadores que eles não vão entregar a máxima performance de uma 4060 Ti. A gente já tá vendo aqui que numa média geral, ela pode entregar algo na casa dos 111 FPS mais ou menos de média. Então eles já não vão, na média eles já não vão entregar o que a gente precisa. É um gargalo horrível? Como vocês podem ver aqui, não é nada de horrível, né? A gente tá perdendo o quê? 10 FPS? Em vez de você rodar a 120, você vai estar rodando a 120.
110, em vez de rodar a 110, você vai estar rodando a 100 FPS, por exemplo. Não é algo horrível, tá? Daria para você colocar em uma configuração gamer qualquer um desses 3 processadores. Você com certeza iria conseguir se divertir tranquilamente, mas o objetivo desse vídeo é mostrar o que seria o setup perfeito para você casar com essa placa de vídeo. Então vamos subir um pouquinho mais o nível, ó. Temos aqui agora Ryzen 5 5600. Opa, 5600 a gente já chegou num nível interessante, ó. 102 FPS. A gente já está bem próximo na média do que uma 4060 Ti precisa. Então um 5600 seria um casamento perfeito. Lembra que eu falei para vocês que era o mais próximo possível da taxa de FPS da placa de vídeo? Por quê? Porque vai variar de jogo para jogo. Tem jogo que vai utilizar mais, tem jogo que vai utilizar menos, tá? Tudo isso vai influenciar nos seus resultados. Quer um outro exemplo de processador interessante? Olha aqui, ó. Ryzen 7 5700X, tá? 110 FPS. Basicamente a mesma média que a gente teve na placa de vídeo, 111. Ou seja, Ryzen 5 5600 e 5700X, eles fazem o match perfeito com uma RTX 4060 Ti. Dá para colocar coisa melhor? Óbvio que dá, pessoal. Se a gente colocar aqui, ó, processadores de níveis acima, a gente já vai elevando o nível, tá, de FPS que a gente pode rodar. Mas muitas vezes você vai gastar muito para pouco resultado. Por exemplo, 5700X, ele entrega 110 FPS de média, correto? Se a gente gasta um pouco a mais e pega um 5800X, que vai custar uns R$300 a mais, ele entrega 112. Você ganhou 2 FPS de média para gastar R$300 a mais. Valeu a pena? Dificilmente, né, justifica. Então é isso que a gente tem que avaliar, tá? Por enquanto, o que a gente pode recomendar para vocês é 5600 e 5700X. Seriam as opções que tem um casamento perfeito ali para essa placa de vídeo. Ah, Júnior, mas o meu interesse é em rodar com taxas de FPS muito mais alta. Eu vou jogar games de cenário multiplayer, focado em FPS. Então vamos dar um exemplo, Call of Duty Warzone, certo? Vamos olhar agora isoladamente. Adicionei mais um gráfico aqui, ó, Call of Duty Warzone. O que um 5600 entrega pra gente aqui, ó? Em Full HD, certo? Se a gente pegar aqui, ó, Full HD com uma 6650 XT, o 5600 entrega 191 FPS. Se a gente pega o 5700X, ele também entrega 192 FPS, 1 FPS diferente. O que isso significa? Que pro nível de placa de vídeo, tá? Que uma 4060 Ti tem, que é semelhante a uma RX 6700, tá? XT, a gente não vai ter diferença entre esses dois processadores. Ambos vão ser capazes de entregar o máximo FPS que uma placa de vídeo como essa poderia entregar, correto? Algo próximo de 200 FPS. Estamos na casa de 190 para 200, seria essa média de FPS que você teria. Mas vamos fazer o seguinte, você quer saber o nível máximo que esses processadores poderiam te entregar de FPS dentro do Warzone? Aí a gente vai lá e coloca uma 4090 no teste. Quando você coloca uma 4090 no teste rodando o Warzone, aí você vê aonde vai descolar. A placa de vídeo, que é a 4060 Ti, ou a 6650 XT, ou a 6700T, ela deixa de ser o limitador da nossa máquina e o nosso novo limitador vai ser agora o processador. Então aqui a gente pode ver, ó, Ryzen 5 5600 rodando a 202 FPS de média. Então você já sabe que ele tem capacidade de levar 200 FPS. Ele vai levar o máximo que a tua 4060 Ti pode e vai entregar 200 FPS de máximo se você tiver placa de vídeo suficiente para isso. E quando a gente muda para o 5700X, se você tiver placa de vídeo suficiente para isso no Warzone, ele pode te entregar 251 FPS de média. Então a gente sabe que entre os 5600 e os 5700X, nós podemos chegar a um número dentro do Warzone de 50 FPS entre um e outro. Quem vai determinar o FPS máximo que você vai atingir? A sua placa de vídeo. Porque esses dois processadores aqui são capazes de empurrar 200 FPS no Warzone. E a 4060 Ti, ela é uma placa que ela vai ficar nesse nível aqui, ó. Então ela vai entregar algo próximo dos 200 FPS. Ou seja, qualquer um desses dois processadores que eu mencionei no início do vídeo para vocês seriam plenamente capazes de tirar 100% de uma 4060 Ti em todos os jogos que a gente mostrou, aqueles 15 jogos lá que a gente mostrou, entregando média de 111 FPS. E quando você vai rodar um jogo multiplayer mais pesado, ambos os processadores são capazes de entregar o que a gente precisa, que é algo entre 190, 200, 210 FPS, que é o que uma 4060 Ti vai entregar dentro do Call of Duty Warzone. Isso tudo, pessoal, focando em Full HD, com qualidade básica, rodando no baixo, para priorizar FPS. Mas a gente sabe que vai ter pessoas que talvez vão querer rodar Call of Duty Warzone, né, com maior qualidade. Aí se a gente rodar ele com qualidade no Ultra, por exemplo, em Full HD, aí o resultado já não vai mais ser perto dos 200, né, porque daí a placa de vídeo 4060 Ti ela vai rodar com maior peso, ou seja, o resultado vai ser mais próximo de 111 FPS, algo entre 111 e 120 FPS. Vou adicionar mais um gráfico aqui só pra gente ver qual seria o cenário da 4060 Ti rodando com tudo no Ultra em Full HD Warzone. Olha só, acabei de adicionar aqui, ó, rodando Call of Duty Warzone, agora com tudo no Ultra em Full HD, 4060 Ti, 121 FPS. Tá vendo a diferença, né? Como o preset gráfico você vai utilizar, vai ditar muito, uma 4060 Ti é capaz de entregar 200 FPS no Warzone, desde que você rode com gráfico no base, priorizando FPS. Porém, se você rodar no Ultra, ela vai rodar 121 FPS. E se você rodar no Ultra 121 FPS, qualquer um dos dois processadores já vai atingir tudo que você precisa. Já vai atingir tudo que você vai precisar tranquilamente. E se você rodar no básico também, os dois vão ser capazes de entregar o que a 4060 Ti pode te proporcionar. Porém,
porém um deles pode ir um pouco além, que é o 5700X. Poderia levar uma placa de vídeo um pouquinho mais forte, tá bom? Essa é a parte mais complexa que você precisa saber para você equiparar um computador para uma RTX 4060 Ti. É a parte de você determinar a resolução, tipo de jogo que você vai jogar, os games, e você mirar o processador que você vai escolher. Afinal de contas, é isso que vai determinar toda a plataforma. Temos como resultado o que aqui? 5600 e 5700X. Ambos os processadores são de socket AM4, ambos os processadores são no padrão DDR4 e ambos os processadores suportam PCI Express 4.0. A partir desse ponto e desse desfecho aqui, nós podemos decidir agora placa-mãe, memória RAM, SSD, fonte de alimentação, gabinete e tudo mais. Então vamos seguir aqui rapidamente agora nas outras peças. Para essa configuração gamer aqui, eu recomendaria no mínimo 16 GB de memória. Para rodar 95% dos jogos, 16 GB já é o suficiente. Para aqueles outros 5%, seria um multiplayer um pouquinho mais pesado, um game que exige um pouquinho mais, às vezes um game mal otimizado que pode lançar. Afinal de contas, isso foge do nosso controle. Pode sair eventualmente algum jogo mal otimizado no meio do caminho aí. Então, para esses tipos de jogos, você precisaria de um pouquinho mais de memória RAM, além dos 16 GB. Mas é a exceção à regra, tá? Então, se você quer montar uma máquina para uma 4060 Ti, 16 GB é o suficiente. DDR4 para esses processadores que eu mencionei, na frequência de 3200 MHz já é o suficiente. Opte por utilizar dois módulos de 8 trabalhando em dual channel. Se você quer garantir ali essa exceção à regra ali que eu mencionei, coloca 32 GB, tá bom? Eu vou simular as duas máquinas depois para vocês lá embaixo na descrição desse vídeo. Para a placa-mãe, no caso do Ryzen 5 5600, você poderia colocar uma placa-mãe A520 sem nenhum problema e nenhuma idade, que já suportaria tranquilo. Uma A520 já daria conta. A A520 você encontra a partir de R$300. Porém, ela te limita em PCI Express, te limita na quantidade de memória que você pode colocar na placa-mãe e um VRM mais básico. Isso vai prejudicar a experiência no jogo? No 5600, não. Já no 5700X, pode ser que dê um probleminha ali, porque ele é um processador um pouco mais exigente. Então, eu já recomendaria você partir para uma placa-mãe superior. B450 ou B550. Eu deletaria a B450, porque ela é PCI Express 3.0. Como a gente está montando por uma placa de vídeo que tem a dependência de PCI Express 4.0 para entregar um pouquinho mais de FPS, eu iria no 4.0, que no caso é a B550. Placa-mãe B550 vocês encontram a partir de 450, R$500, desde os modelos mais básicos até os modelos mais tops, já na casa dos 700, R$800. Recomendação minha que eu faria para vocês, para qualquer um desses dois processadores, a placa-mãe B550 Aorus Elite. Já é o suficiente para você poder equipar qualquer um desses dois processadores. Na parte de armazenamento, como nós casamos aqui tudo em PCI Express 4.0, você poderia tranquilamente partir para um SSD de 5.000 de leitura ou 7.000 de leitura. Você vai ter grandes vantagens dentro dos jogos por isso? Não. Eu preferia que você optasse por um SSD de 3.500 de leitura ou 3.000 de leitura, por exemplo, e focasse, que seria um PCI Express 3.0, e focasse numa capacidade de armazenamento maior. Mas isso é muito pessoal, tá? Eu prefiro que você deixe de comprar um de 7.000 de leitura, 512 GB, para você comprar um de 1 TB ou 2 TB de 3.000 de leitura, por exemplo. Eu acho que as vantagens vão ser muito superiores. Você vai ter maior capacidade e a velocidade de um SSD M.2 NVMe de 3.000, 3.500 de leitura já é o suficiente para o que os jogos precisam hoje, tá? Você não vai sofrer gargalo, não vai sofrer engasgo nos games e eu garanto que por um bom tempo vai ser assim ainda. Quanto à fonte de alimentação, aqui é um assunto que é polêmico. Tem gente que gosta de ter uma margem muito grande, tem gente que gosta de viver mais no recomendado. O que uma 4060 Ti hoje pede no site da NVIDIA? No site da NVIDIA, uma 4060 Ti, como recomendado com margem e um processador Core i9 ou um Ryzen 9 extremamente top, consome muito, eles recomendam uma fonte de 550 a 600 watts. Isso num Ryzen 9, num Core i9 que consome muito, já contabilizando uma margem de sobra, correto? No nosso caso aqui a gente tem um processador que dissipa 70, 80 watts, no caso do 5700X, né, na casa dos 90 watts ali, é quase nada, tá? É muito pouco perto do que esses outros processadores que eles utilizam como base ali. No próprio site da NVIDIA tem um disclaimer lá embaixo falando que configurações diferentes que exijam menos energia podem ter recomendações de fontes diferentes daquelas ali que eles colocaram. Eu vou deixar o aviso ali para vocês no site da NVIDIA. Então, na minha opinião, uma fonte de 500 a 550 já estaria perfeitamente suprindo todas as necessidades dessa máquina já com margem, tá bom? Não é margem para upgrades futuros, é margem de energia para essa configuração atual. Se você quiser colocar uma 4070 depois 4070 Ti, você tem que partir para uma fonte com capacidade superior, 650, 750 e etc. Mas se você quer uma fonte com margem já, tranquilo, para você trabalhar hoje com essa configuração, fonte de 550 tá sobrando, beleza? Aí eu recomendo uma fonte 80 Plus, PFC ativo, se tiver certificação da Cybernetics ainda melhor, se tiver vídeo do Ronaldo e live do Ronaldo testando para você ver que ela é boa, ainda melhor. Inclusive as fontes da Galaxy já estão disponíveis no site da Pichau, tá bom? A linha Ômega. E uma última coisa que faltou
mencionar aqui é necessário utilizar um water cooler, um cooler nessa configuração? Particularmente não é necessário para o Ryzen 5 5600. Já para o 5700X é necessário, porque ele não vem com cooler, tá bom? Então, se o quesito é necessidade, o Ryzen 7 precisa, por necessidade, e o Ryzen 5 não. Porém, eu recomendaria você colocar um air cooler ou um water cooler e não precisa inventar muita coisa, tá? Ou você colocar um water cooler de 120, 240 não faria mal algum, e você gastaria ali algo na casa de 200, 250 reais a mais para você colocar um sistema de refrigeração bem adequado como esse. Pessoal, me perdoem se eu me estendi muito, eu tentei passar um pouco da minha visão, tá? É complexo esse tipo de assunto, porque você tem necessidades diferentes, usos diferentes. Eu tentei abordar a maioria deles aqui, mas eu tenho certeza que eu não vou conseguir abordar 100% deles ainda nesse vídeo. Então vai ter gente que nos comentários vai perguntar, mas e pro GTA RP? Pra não sei qual jogo, e etc. Sempre vai ter alguma ponta ali que a gente poderia abordar, mas se o vídeo já ficou longo dessa forma, imagine se eu fosse fazer para cada cenário possível. Então eu tentei ser o mais geral possível e pegar um exemplo de game de FPS pesado, multiplayer, para vocês terem como base, tá bom? É essa um pouco da análise que eu faço quando eu testo as placas de vídeo e processadores para poder equilibrar, e eu tô considerando somente testes de fora, mas eu tenho os meus testes internos que embasam e batem com os resultados que a gente tem aqui, mas eu não estou utilizando eles para que fique uma mídia aí externa para vocês também como referência, tá bom? Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se você tem dúvida e você quer ver alguma outra configuração, né, recomendada para uma determinada placa de vídeo, comenta lá embaixo qual placa de vídeo você quer ver. De repente você quer também uma recomendação de placa de vídeo para um processador, comenta qual processador você tem interesse lá embaixo e eu posso trazer nos próximos vídeos aí, tá bom? O sucesso dessa série de vídeos e a continuidade dela só depende de vocês, se vocês curtirem. Então me ajudem a moldar ela da melhor forma possível e deixem um feedback muito bom, likes, compartilhamentos e visualizações para que a gente possa trazer mais vídeos como esse, beleza? Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Nos vemos no próximo vídeo, galera. Até a próxima.